Newton. É força. Peso é uma Ah, força. Força, peso, 100 newtons. Então, olha aí, tínhamos falado isso na semana passada, a diferença de peso e de massa. Massa é quilogramas. Peso é uma força para os 100 newtons. Então, gente, já sabemos o peso desse objeto. Mas pergunta, qual é o peso do objeto? Qual é o peso do objeto? 100. 100. O peso é 100. Peso, 100. Vai certo. existir alguma parte dele em Y? Vai. E vai existir alguma parte dele em X? Vai. É exatamente agora, esse próximo passo, que eu vou repartir. Eu vou dividir esse meu peso em duas partes. Pergunta de Enem, pergunta teórica. Por que eu vou repartir em duas partes? Porque são dois eixos. Porque são dois eixos. Eu quero saber, essa minha força-peso, ela tem quanto na direção Y e quanto na direção X. É exatamente isso. É como se chegasse a mãe para os dois filhos e ela tivesse que se repartir. Ah, meus filhos, vou repartir aqui um pedaço de pão para você. Vai dar um pedaço para um e um pedaço para o outro. Então, essa força-peso, ela vai ser repartida, dividida. E de maneira mais técnica, esse termo repartido, dividido, é chamado decomposto. Decomposto. Alguém já ouviu falar esse termo? Decomposto ou decomposição. Decomposição. Quero que alguém me explique o significado desse termo. O que seria decomposição? Decomposição é o quê? É a divisão desse meu P. Dividir em quantas partes? Em duas partes. Em Y e em X. Então vai ser a decomposição de quem? Decomposição do peso em X e Y. Então, eu vou decompor, repartir. Tem alguns alunos, gente, que dizem para a gente o seguinte: ah, professor, decompor é como lá a ideia da música. Na música é o contrário. A gente diz compor. Eu vou compor uma música, exatamente. Então, eu vou reunir palavras, versos, eu vou juntar, agregar, reunir, juntar, compor, já que é o contrário, é decompor, é dividir, repartir, separar. Vou repartir o meu peso em duas partes, em X e em Y. Perfeito. Olha lá, vou repartir ele. Ah, professor, como é que eu vou repartir? Vou pegar aqui, olha, e vou traçar para cá, olha. Traçar ele para cá. É como se eu pegasse uma lanterna. Recorram aí à experiência da lanterna quando a gente quer formar uma sombra. Então, eu vou acender aqui uma lanterna nessa minha força-peso, apontando nessa direção aqui. Aí ele vai formar uma sombra, aqui. Todo mundo concorda que é formada uma sombra aqui? É formada uma sombra. É como se eu pegasse uma lanterna e acendesse aqui, apontando nessa direção. Apontando nessa direção, professor, vai ser formada uma sombra. É a sombra de quem? É a sombra de quem? Aqui foi formada a sombra de quem? Do peso. Então, é a sombra do meu peso. Mas é a sombra em que eixo? É a sombra no eixo? E aí? No eixo o quê? No eixo Y. É a sombra no eixo Y. E do mesmo jeito, eu vou acender a minha lanternazinha nessa direção aqui, ó. Acendo a lanterna. Essa sombra vai ser formada, projetada aqui em cima. Todo mundo concorda que a sombra vai estar aqui em cima? Olha. A sombra vai estar aqui em cima. Quero saber, foi formado a minha outra sombra. Essa sombra aqui é a sombra de quem? Sombra de quem? É a sombra do peso, professor. Mas só que é a sombra do peso em que eixo? Em X. Perfeito. Olha aí, acabei de achar os dois filhos do meu peso. Quais são os dois filhos do meu peso? P de X e P de Y. Então, decompondo o peso, eu vou encontrar as duas partes. É o P de X e o P de X e P de Y. Ah, professor, essas duas partes são chamadas de quê? São chamadas de
componentes. Componentes. Quero que alguém me diga, componentes. Componentes de quem? Componentes do peso. Quero que alguém me diga aí. Por que essas duas partes são chamadas de componentes? Porque elas compõem o peso. Elas formam o peso. O peso foi dividido, foi decomposto em duas partes. Cada parte é chamada de componente. Componente P de X, componente P de Y. Então, gente, observem o seguinte. Professor, eu tenho que logo de início calcular o meu peso. Depois, esse meu peso ele vai ser repartido, vai ser dividido, ou seja, vai ser decomposto em X e em Y. Essas duas partes é o que compõe, é o que forma ele, é a música que é composta. Então, o que compõe o peso é o P de X e o P de Y. Aí alguém pode perguntar, professor, então P de X e P de Y, cada um vai ter a sua formulazinha. Qual vai ser a forma? Vem agora o motivo desse ângulo aqui. Eu chamei esse ângulo de ângulo o quê? Ângulo θ. A questão diz aí que esse ângulo é de 30 graus. Resolva a questão sabendo que esse ângulo é de 30 graus. Pronto, 30 graus. 30 graus. Se aqui é o meu ângulo θ, esse meu ângulo θ, ele vai estar, gente, exatamente aqui, ó. O ângulo, pronto, questão de Enem. O ângulo θ vai estar entre quem e quem? Entre P e P de Y ou entre P e P de X? O ângulo θ vai estar entre quem e quem? P e P de Y. Perfeito. Então, gente, isso é uma regra. Isso é uma regra e pode ser colocada no Enem como uma questão. Eles podem embaralhar lá e perguntar ao aluno. Sempre esse plano, por ser inclinado, ele vai ter um ângulo, uma inclinação. Esse ângulo aqui, por definição, ele tem que ser exatamente o mesmo ângulo entre P e P de Y, como o aluno respondeu. Aí alguém pode dizer, professor, para que todas essas relações de ângulo que recorrem à matemática? Entidades trigonométricas. Seno, cosseno, aparece aí as relações. Quero saber aí. O P de X vai ser o seno ou vai ser o cosseno? O P de Y vai ser o seno ou vai ser o cosseno? Olha lá, o rapaz bem falou. Professor, o ângulo θ, ele sempre vai estar entre P e P de Y. P e P de Y, eles estão bem juntos. Eles estão juntos, colados. Um ao lado do outro, eles estão adjuntos. Quem é o adjunto? É o seno ou é o cosseno? Cateto oposto, cateto adjunto. O adjunto sempre é o quê? O que está junto, adjunto, que está junto, do lado, colado. Então, ó, P de Y vai ser o que está do lado do ângulo, do lado do ângulo. Então, P de Y, gente, vai ser a fórmula, nunca mais esquecer. Vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Tá, professor? Se P de Y é peso vezes cosseno, P de X vai ser o quê? Vai ser peso vezes quem? P vezes o seno. Então, gente, a aula de hoje, basicamente, é o aluno entender isso. É o aluno entender decomposição cartesiana. Professor, como é que eu decomponho num plano cartesiano? Primeira coisa, constrói o plano cartesiano. X e Y. E depois você vai traçar a parte em Y e a parte em X. Pergunta, quer ver pergunta? O que é seno? Como? O que é seno que o senhor botou ali? Ou seja, vejam o problema da matemática. Porque isso daqui recai lá da matemática do 8º, 9º ano. O que é seno e cosseno? Então, vou colocar aqui, gente. Olha lá. O professor de geometria, ele explica o seguinte. Observando o triângulo retângulo, vamos supor que esse triângulo tem um lado aqui A, aqui B e aqui C. A partir desse triângulo, o professor, ele deduz várias relações. A primeira relação que ele deduz é uma relação chamada relação
de Pitágoras. Tá, professor? Qual é a relação pitagórica aí? Eu tenho. Aqui é a hipotenusa. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeira relação geométrica que o professor demonstra lá nas relações do triângulo. Tranquilo? Outra relação, ele diz o seguinte: vamos supor que aqui eu tenho um ângulo θ. Se eu quero saber o seno de θ, o que é seno? É cateto oposto, sobre o quê? O aluno vai aí aplicar sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. A segunda relação trigonométrica, então, gente, vejam que são assuntos de matemática. Então, o aluno tem que ter estudado na matemática. Então, essa é a dificuldade, que a gente, para caminhar, tem que ter a matemática. Vamos lá. Professor, seno é essa relação, cateto oposto. É o que está oposto ao ângulo. O ângulo está aqui, ó, o oposto é em frente, está em frente. Professor, o meu vizinho mora oposto à minha casa. Então, ele mora em frente, oposto aqui, ó, cateto oposto, em frente. Sobre hipotenusa. Professor, cosseno vai ser o quê? Cosseno desse meu ângulo vai ser o cateto adjacente. Professor, o que é cateto adjacente? Cateto adjacente é o que está adjunto, junto, colado, sobre hipotenusa. Então, a gente tem que fazer revisão sobre isso. Saber, como a moça perguntou, o que é seno e o que é cosseno. Certo? O que é seno e cosseno. Então, de maneira geral, basicamente, basta você saber essa forma. Mas não é decorar a forma. É saber onde é que eu vou usar o seno. O seno eu vou usar onde? Em p de x. Onde é que eu vou usar o cosseno? O cosseno eu vou usar onde? O cosseno eu vou usar em p de x. Basta saber isso. E mais, aí alguém pode dizer, professor, mas como é que eu vou calcular isso? A própria questão dá, gente. A questão é me dar esses valores. Qual é o meu ângulo aí? Meu ângulo é quanto? Para a gente finalizar a aula. Meu ângulo é de quanto? 30 graus. Observe aí que na matemática, o professor deu uma tabelazinha dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Quais são as relações trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Mas, logo no início, vamos trabalhar só com essas duas relações, seno e cosseno. Tá aí, com essas duas identidades, né? Olha lá, existe até alguns professores de cursinho que inventam musicazinhas. Eles dizem o seguinte: qual é o valor do seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60? Qual é o valor do cosseno de 30, cosseno de 45 e cosseno de 60? A musiquinha, tem uma musiquinha. Tá vendo que tem alguns alunos que se lembram, gente? Tem a musiquinha da Xuxa, tem a musiquinha do Papai Noel, e o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Então, gente, vê. Cada um. Pronto. Professor, Né? Só para concluir aqui, gente. Então, esses valores aqui, a própria questão que vai dar. O ângulo é 30 graus. Então, ele vai dizer, quanto é o seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, gente, próxima aula, a aula de hoje, foi entender decomposição. Como é que a gente decompõe? A gente reparte, divide. Divide no eixo X, divide no eixo Y. Entendido isso, próxima aula a gente vai concluir essa questãozinha. A gente vai concluir só fazendo a conta. Tranquilo, gente? Alguma pergunta?